E se você pensa que infarto é coisa só de gente com mais idade, então para tudo que você está fazendo, presta atenção aqui. Os mais jovens também podem sofrer desse mal, depende muito dos hábitos de vida. E como a gente sabe que anda pisando na bola, muitas vezes, talvez o perigo esteja aí por perto. Segundo dados do DataSUS, do Ministério da Saúde, em 2013 houve um aumento de 13% no número de infarto entre adultos de até 30 anos. Ficou assustado? Então vou conversar agora com o cardiologista Marcelo Linhares para saber o que é que está acontecendo. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigada por ter vindo. Claro. Doutor, é um dado que assusta. A gente fez alguma coisa diferente para aumentar esse número? Sem dúvida. Na verdade, se a gente for olhar para os dados recentes em relação ao infarto do miocárdio em pacientes jovens, realmente os dados têm demonstrado um aumento significativo. Se a gente pensar, inclusive, no nosso meio, a gente já tem percebido isso, que há um aumento da taxa de infarto entre pacientes com menos de 40 anos. Isso é um dado muito interessante, porque até pouco tempo atrás, essa população era quase inexistente nos hospitais com infarto. A taxa de infarto nessa população era muito, mas muito inferior à de qualquer outra faixa etária. E o que a gente tem percebido por múltiplas questões, e as principais delas têm a ver diretamente com hábitos e também com o estresse psicoemocional, que isso tem se tornado muito mais frequente do que se imaginava. Que os hábitos de alimentação, obesidade, tem muito a ver, a gente já sabe, né? Porque não adianta ficar chovendo no molhado também. Mas a questão, o estresse que a gente está vivendo hoje em dia, essa ansiedade, isso tem um relacionamento direto com esse aumento? Sem dúvida. Os estudos eles não são tão claros em colocar uma relação tão direta, mas as estatísticas ao longo do tempo populacionais estão mostrando isso. E o que acontece? Até porque no jovem com menos de 40 anos, os pacientes com menos de 40 anos, o mecanismo da doença ele é diferente. Ele tem outros fatores e principalmente a descarga adrenérgica tem um papel muito importante no desencadeamento dessa doença. E entre esses pacientes, a gente tem visto um aumento da taxa de transtorno de ansiedade generalizada, inclusive transtorno de pânico, e o aparecimento de um tipo diferente de infarto, que é o infarto por descarga adrenérgica, né? Que se chama síndrome do coração partido ou broken heart, que é uma doença cada vez mais frequente e, infelizmente, cada vez mais presente no nosso dia a dia, tanto no hospital quanto no consultório. E para a gente mostrar em números, isso que o doutor Marcelo está falando, ele trouxe essa pesquisa aqui, ó, que ele pegou fresquinha agora, né, doutor? Quando a gente estava conversando sobre o assunto, eu disse, bom, como nós temos uma unidade de dor torácica especializada em atender pacientes com infarto agudo do miocárdio, eu disse, bom, vamos olhar para os nossos dados para tentar entender se isso de fato está acontecendo na nossa casuística. E aí me chamou muito a atenção esse dado. Se vocês olharem, o crescimento da taxa de infarto em pacientes com menos de 40 anos foi bem significativo. Tanto que no ano passado nós tivemos mais que o dobro dos anos anteriores de infarto nessa faixa etária. E neste início de ano, nesses 2 primeiros meses, nós já temos quase mais do que a metade do que aconteceu, por exemplo, em 2015. Tem estudos bem interessantes que mostram relações diretas entre crises financeiras e aumento da taxa de infarto. Ou seja, estamos vivendo bem exatamente isso, né? Tem um estudo muito interessante que mostrou, por exemplo, que em locais onde ocorrem catástrofes, como aconteceu no Katrina, nos Estados Unidos, isso levou a um aumento muito significativo no ano seguinte de infarto agudo no miocárdio, mesmo entre jovens. E a crise financeira, quando muito aguda, também se comporta de uma maneira parecida. E os jovens, nessa correria, nessa ansiedade de conseguir um melhor lugar no trabalho, conseguir estudar mais para poder ter um trabalho melhor, a família também, muitos, né, abaixo dessa idade já estão constituindo família, isso tudo, esse turbilhão de coisas, essas cobranças que a gente vive, então, acho que dá para a gente apontar como principal causa desse aumento? Aparentemente sim, e eu acho que um outro fator também importante é que quando você agrega todo esse aumento do estresse psicoemocional nos últimos anos, o estilo de vida muito mais agitado das pessoas, há uma piora dos outros fatores de risco, ou seja, as pessoas estão fazendo menos atividade física, comendo pior, elas têm menos tempo para descansar, elas dormem menos, ou seja, e tudo isso acontecendo desde a adolescência
faz com que o momento do infarto, ocorra muito mais cedo do que acontecia. E esse é um fator fundamental para entender o quanto de mudanças as pessoas precisam acrescentar no seu dia a dia. Exatamente. Vamos ver o que pode acontecer também, então, no nosso coração, a partir do momento que a gente não cuida e aí fica só acumulando esses problemas, né? Coloca na tela aqui para mim, por gentileza. Olha lá, doutor. Bom, aqui a gente tem, do ponto de vista prático, o que acontece habitualmente, que é o mais clássico, é a formação de uma placa aterosclerótica, uma placa de gordura. E essa placa de gordura, em determinado momento, ela pode sofrer uma ruptura, uma pequena fissura e a formação de um coágulo. E aí é um dado bem interessante. 70% dos pacientes, principalmente mais jovens, têm placas pequenas que não têm nenhum sintoma premonitório antes do evento. E isso acontece abruptamente. Por isso que o infarto em jovem costuma ser tão catastrófico, porque esse percentual é muito mais elevado. Certo. Evidentemente, isso faz com que o cuidado no momento de separar os sintomas, até porque, habitualmente, quando se é mais jovem, as pessoas dão menos atenção para a possibilidade de ter um infarto, acaba fazendo com que até esses pacientes sejam piores atendidos no pronto-socorro. Talvez pela idade, a pessoa não é um infarto, né? Exatamente. Olha esse vídeo, doutor. Nosso coração ali batendo, de repente... Vamos ver como é que acontece ali. Bom, aí o vídeo está mostrando a circulação, né, com as hemácias, com as células sanguíneas e as outras células que fazem o componente do nosso sangue. E vejam que no momento em que a gente começa a ter a formação de uma placa aterosclerótica, que acontece ao longo de anos nos pacientes, você pode ter abruptamente aquela ruptura que eu lhe falei. E essa ruptura, como se fosse um pequeno machucado, dá a sensação para o nosso corpo que ele precisa ser contido para não ter um sangramento. E forma-se então um coágulo com obstrução total do fluxo de sangue e a ocorrência do infarto. E em situações dessa maneira, quando há uma obstrução completa ou parcial, pode-se utilizar alguns tratamentos, como por exemplo a angioplastia, que no caso do infarto é feita de maneira primária, no momento do acontecimento. Quanto mais rápido, mais cedo o paciente é atendido, mais rapidamente ele se recupera e menor é a mortalidade. Para cada 1 hora de tempo que você espera, você dobra a mortalidade. Perigoso. Doutor, sintoma, você falou de sintoma. É diferente o sintoma, então, de pessoas com mais idade e dos mais jovens? Sim, são diferentes. Habitualmente, os mais jovens, eles costumam ter sintomas mais clássicos, os sintomas típicos mesmo do infarto. Então, eles costumam ter um aperto, uma sudorese, uma náusea, eles têm uma falta de ar associada, suor frio, palidez, mas há que se lembrar que mesmo nos pacientes mais jovens, também a gente pode ter sintomas que são pouco específicos, como por exemplo, dor de estômago. Talvez seja uma das situações em que a gente tenha a maior dificuldade de fazer um diagnóstico, porque uma dor de estômago pode significar um infarto agudo do miocárdio, principalmente de uma parte do coração que é a parede inferior. E só um protocolo de avaliação sistemático, que envolve uma avaliação sequencial de eletrocardiograma, exames laboratoriais e alguns exames complementares feitos no pronto-socorro por médicos habilitados e por uma equipe treinada em fazer isso de maneira rápida, pode discernir de maneira confortável e segura entre o infarto ou uma dor de outra origem. Perfeito. Doutor, obrigada pelo alerta aqui. A gente agradece para ficar mais atento também, para não correr nenhum risco, né? Ok, obrigado. Valeu, obrigado, doutor. Boa tarde. E olha só, deixa eu mostrar um negocinho muito lindo. Antes da gente encerrar esse bloco aqui, eu gostaria de agradecer a nossa telespectadora. Como é que é o nome dela? Alguém pode confirmar? Tá ali? Ah, ali, ó, Carla Eduarda Marques. Olha só, ela fez um desenho lindo. Copiou uma foto minha do Oktoberfest em homenagem ao meu aniversário. Querida, obrigada, Carla. Agradeço de coração. E todos que mandaram também mensagens pela página do Ver Mais ali no Facebook. O programa feito com todo carinho para vocês e para mim também, né? Muito bem. Vamos fazer um intervalo então agora? Volto já, rapidinho.